Pessoal, eu faço uma ressalva aqui, tem uma imagem de abertura para vocês, só porque horas depois que eu gravei o vídeo sobre esse assunto aqui, colocando a possibilidade do Boris Johnson ser candidato a primeiro-ministro novamente pelo Partido Conservador, algumas horas depois que eu gravei o vídeo, o Boris Johnson disse que ele desistiu da candidatura dele. Até o momento, essa é a informação que eu tenho. Então, como eu não vou gravar o vídeo novamente, até porque 99% do vídeo não tratam da figura do Boris Johnson, eu só estou gravando essa introdução aqui para deixar claro que o Boris Johnson, até o momento, desistiu da candidatura. Então, no momento do vídeo que eu falar sobre a candidatura do Boris Johnson, desconsiderem, porque essa é a informação que eu tinha enquanto eu fazia o vídeo e que mudou com o passar das horas, tanto é que horas depois que eu gravei o vídeo, o Boris Johnson disse que desistiu da candidatura, mas não tem por que eu refazer todo o vídeo, já que a figura central ali da discussão não é o Boris Johnson, e sim um artigo do Atlantic Council sobre o futuro político do Reino Unido, e inclusive o artigo citava o Boris Johnson como um possível candidato. Então é só essa introdução que eu faço aqui. Então, para essa análise de hoje, eu trago dois temas diferentes, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal. Todos os dias 2 vídeos, e cada um dos vídeos com 2 temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos diariamente, de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para discussão é um artigo do Atlantic Council a respeito das eleições para o próximo primeiro-ministro britânico, são eleições internas, promovidas pelo Partido Conservador para substituir a Liz Truss, que é uma governante conservadora que foi escolhida depois da saída do Boris Johnson, também através de uma eleição interna, porque ela não conseguiu fazer um governo estável e depois de 6 semanas no poder, apenas 6 semanas no poder, ela está se despedindo do cargo num governo bastante desastrado, e esse é o primeiro tema que eu vou discutir com vocês, a partir de um artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN. Então ali tem perspectivas atlanticistas e vários envios de recado que a gente vai comentar aqui hoje. O segundo tema que eu trago para a discussão é um relatório publicado recentemente. Quando eu discutir o assunto, vou falar o nome do instituto que produziu esse relatório, que fala a respeito do aumento da violência no continente africano, sobretudo por causa das operações contra terroristas norte-americanas, estadunidenses, que estão acontecendo no território africano. Ou seja, começam operações contra terroristas e a atividade terrorista aumenta. Seria uma contradição se a gente não estivesse falando dos Estados Unidos, que costumam promover o terrorismo para aparecer com operações contra terroristas para ocupar os territórios, desestabilizarem os governos e sequestrarem os recursos. Então não é nenhuma contradição quando a gente fala de Estados Unidos sobre esse tema. Então, como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Quem já acompanha sabe como funciona, se tu ainda não conhece, vai conhecer hoje como é a forma de condução das análises aqui no canal. Começo discutindo a questão do artigo do Atlantic Council sobre a Liz Truss e depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão do aumento da violência no continente africano. Primeira anotação que eu trago é a seguinte: a manobra econômica mal sucedida de Liz Truss, então é uma manobra, eu discuti esse tema aqui no canal, quem acompanha sabe, se tu não a conhece ainda, assiste alguns vídeos recentes que eu fiz sobre esse tema da Liz Truss, que tu vai ver que manobra mal sucedida, que manobra econômica mal sucedida é essa. A manobra econômica mal sucedida de Liz Truss, segundo o artigo, será o seu legado para os próximos primeiros ministros ou para o seu substituto. Novo ou velho? Eu digo velho porque pode ser que o Boris Johnson retorne ao cargo de primeiro-ministro, segundo o próprio artigo do Atlantic Council, conforme eu trouxe aqui uma anotação para a gente discutir. Qual é o recado que o artigo está enviando nesse momento quando ele fala que o legado da Liz Truss é uma manobra econômica mal sucedida? Conforme eu discuti aqui com vocês, ela tentou fazer uma manobra de reforma fiscal, reduzindo tributos. O sistema, no geral, não entendeu a proposta dela, não conseguiu compreender onde é que ela queria chegar com aquilo. Houve uma ampla crítica dos mesmos setores que antes alavancaram ela ao poder.
o governo dela ficou bastante balançado e acredito que esse seja o ponto central que levou à queda da Liz Truss, a incapacidade dela de se apresentar como uma via capaz de manter a estabilidade econômica no território britânico, então no governo britânico, e por causa disso ela foi fritada ao ponto de renunciar ao seu cargo e novas eleições estão abertas. O recado que está sendo enviado aí para os próximos primeiros ministros, para os seus substitutos, é o seguinte: não apostem em manobras radicais, evitem manobras radicais, porque a tendência do regime é cuspir os políticos que tentam fazer esse tipo de movimento, sobretudo quando o sistema acaba não entendendo onde o governo quer chegar com a manobra que foi feita. Isso não tem a ver necessariamente com a forma como a sociedade se posicionou, muito embora a sociedade também tenha tido várias críticas à manobra da Liz Truss. Quem refutou a manobra dela foi a cúpula financeira, que não entendeu, os mercados responderam mal, a mídia corporativa trabalhou intensamente em críticas a Liz Truss e o governo dela foi completamente dissolvido por causa dessa incapacidade que ela teve de conseguir construir uma via estável para o regime, para os interesses financeiros. Sempre que a gente fala dos setores capazes de promover a queda de um governante tão rápido, e esses são os setores poderosos, eu estou falando dos de cima, não estou falando dos de baixo. A situação para os de baixo continua instável, como tem sido, continua indefinida, como tem sido. Como será a crise energética para o povo, não sabemos. Na verdade, o povo britânico já está vivendo um aumento acentuado do custo de vida, do custo da energia, e isso é uma constante para o povo britânico, desde que começou o contexto de crise. Quando eu falo que houve uma proposta que não foi bem recebida, eu estou falando pelos de cima, porque ela não conseguiu justificar o seu movimento de redução de tributos. Houve uma incerteza em torno dessa proposta e ela acabou sendo cuspida do poder. Claro, ela já entrou com pouco capital político, não é que ela esgotou todo o seu capital político, ela não tinha muito capital político, ela subiu ao poder depois de uma eleição interna. Quando chegou ao poder, ela começou a fazer variados acenos, com várias falas, inclusive muito radicais, falas bem esquisitas, como: eu vou transferir a embaixada de Jerusalém, a embaixada de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, fez um aceno aos sionistas, falou que poderia usar armamento nuclear, fez um aceno aos setores mais agressivos do conservadorismo militar britânico. Falou que ia tratar a China como um inimigo de uma maneira ainda mais acentuada, fez um aceno ainda mais pesado para esses mesmos setores aí, conservadores militares britânicos, e acabou não se sustentando no poder, mesmo tentando fazer acenos a setores, fazer acenos radicais a alguns setores. Mesmo assim não deu para ela continuar no poder. Segunda anotação que eu trago é a seguinte: o artigo aponta Rishi Sunak, que concorreu com a Liz Truss, inclusive, como o favorito para ocupar o lugar que no momento está a Liz Truss, que é o cargo de primeiro-ministro britânico. Mas não descarta também o retorno de Boris Johnson. Então, repito, tudo para a gente ver qual é a ideia. O artigo aponta Rishi Sunak como favorito, mas não descarta o retorno do Boris Johnson. Terceira anotação que eu trago sobre esse tema é a seguinte: o artigo coloca, mas tem outra coisa sobre o Boris Johnson. Pode ser que o Boris Johnson seja o substituto do Stoltenberg como secretário-geral da OTAN, que foi uma questão que eu já levantei aqui. Vamos ver como é que essas peças vão ser encaixadas durante os próximos tempos aí. Trago mais uma anotação. O artigo coloca a possibilidade de discussão sobre um retorno à União Europeia. Não sei como essa discussão cairia agora no cenário político britânico, mas seria um fato novo, claro, um fato novo, não novo, né? Porque essa foi uma discussão que encheu o saco dos britânicos durante muito tempo. Tanto é que a campanha do Boris Johnson, a campanha eleitoral do Boris Johnson nas últimas eleições na qual o Boris Johnson foi eleito, foi algo na linha assim: ó, se eu subir ao poder eu vou resolver de vez essa parada e vamos parar de discutir isso. E lógico, a opção do Boris Johnson era defender a saída do Reino Unido da União Europeia, como acabou acontecendo, e uma saída mais drástica. Existia um processo ali que envolvia a Theresa May, que era uma saída gradual, mais dialogada, que fizesse menos rupturas drásticas, mas a Theresa May acabou sendo fritada
e setores poderosos das finanças britânicas acabaram apoiando o modelo do Boris Johnson, que não é o modelo do Boris Johnson. O Boris Johnson é que representa esse modelo das altas finanças. Aí acontece o seguinte, pode ter um retorno desse debate, esse retorno para o debate geraria uma divisão enorme no povo britânico, no meio de um cenário de crise, pode ser um episódio para distração política. Pode ser que seja isso, não estou dizendo que estou levantando mais hipóteses, estou abrindo mais perspectivas do porquê trazer de volta essa discussão sobre o cancelar o Brexit, ou seja, trazer o Reino Unido de volta para a União Europeia dentro de algumas condições. O Reino Unido sempre teve algumas condições especiais para estar dentro da União Europeia. Uma delas é que, se eu não me engano, não fazia parte do espaço Schengen, que é aquele espaço de livre circulação de pessoas, e também não utilizava a moeda da União Europeia, que é o euro, e sempre manteve o uso da libra esterlina. Vamos ver como é que isso vai se processar. Pode ser uma peça para dividir o povo no momento onde há uma coesão popular sobre a questão da crise, sobre a questão da alta dos preços, da crise energética. Então pode ser para dividir o povo num momento importante no qual o povo tem que estar unido para pressionar o governo. Isso geraria uma pauta de divisão, mais ou menos como funcionou o episódio do George Floyd no meio daquela crise que levou os democratas ao poder nos Estados Unidos, com o discurso de que o Biden iria reunificar a nação. Parece que não aconteceu. Trago aqui mais uma última anotação sobre esse assunto e depois a gente fala um pouquinho sobre o continente africano. O artigo envia recados aos trabalhistas e aos conservadores, aos grupos políticos britânicos, sobre manter o foco a favor da OTAN. Isso é uma coisa que não é dialogável. Pode ter conservador no poder e pode ter trabalhista no poder, mas o que não pode ter no poder é alguém que não se alinha às condições da OTAN no que diz respeito à questão da Ucrânia. Porque existe uma agenda muito mais ampla aí, que é uma agenda de geração de uma crise global. A partir dessa crise global, a instalação, o avanço dos monopólios sobre a economia. Então tem muito mais coisa do que propriamente vencer a Rússia, não é essa a questão. Nesse intervalo de tempo no qual ocorre a questão do conflito na Ucrânia, uma série de reformatações produtivas, energéticas no setor alimentar estão sendo feitas, e é essa agenda que importa muito. Importa muito também tentar desestabilizar a Rússia, certamente, mas isso faz parte de um projeto bem mais amplo. O que o artigo está dizendo? Olha, seja democratas ou republicanos, seja conservadores ou seja trabalhistas, qualquer grupo que subir ao poder, até porque os trabalhistas estão pedindo eleições gerais para poder colocar um novo primeiro-ministro no poder, e uma coisa a gente não pode mudar, essa é a proposta do atlanticismo, que é a agenda a favor da OTAN, a favor da manutenção dessa crise que tem promovido uma reformatação do sistema econômico e um avanço dos monopólios. Desde o início da pandemia, a aceleração do enriquecimento dos mais ricos e do empobrecimento das classes médias e trabalhadoras é um fator que está avançando, e nisso aí ninguém pode mexer, segundo esses setores mais poderosos que estão ganhando com isso. Então, não importa se vem pela esquerda ou vem pela direita, seja lá qual for, a gente tem que ter um atlanticismo ambidestro, é algo por aí. Trago aqui o outro tema, que é a questão do aumento da violência no continente africano. Primeira anotação sobre isso. A violência militar / de luta contra o terrorismo, então é uma violência de lado a lado, é violência terrorista e é violência contra-terrorista. A violência cresceu 300% nos últimos 10 anos no continente africano. Esses dados são um relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos, que é uma violência fruto do radicalismo, sobretudo de movimentos jihadistas, mas também de movimentos militares que lutam contra esses movimentos jihadistas ou dizem que lutam contra esses movimentos jihadistas. Os Estados Unidos têm tropas que estão atuando no continente africano, tanto é que já discuti aqui no canal com vocês a existência do AFRICOM, que é um comando norte-americano para operações no continente africano, e também tem tropas, que são tropas dos países africanos que atuam em conjunção com as tropas norte-americanas ou não, né? Ou também tem operações contra o terrorismo que não atuam em convergência com os Estados Unidos. Existe todo tipo de situação acontecendo. Um caso típico que está acontecendo atualmente é a situação da Etiópia,
que é um país que vinha crescendo, vinha tendo um crescimento estável econômico, uma organização política até o contexto da pandemia. Aí a partir da pandemia a coisa começou a piorar, grupos armados começaram a bater contra o governo, começaram a bater mais violentamente contra o governo, a ponto do próprio governante da Etiópia dizer que existe uma operação de revolução colorida contra ele partindo dos Estados Unidos. Então me parece assim, essa coisa toda, e é o que eu tenho discutido aqui, o aumento da bagunça no continente africano me parece algo orquestrado pelos Estados Unidos para tentar aumentar sua presença militar dentro de um cenário de caos, já que naturalmente pelo diálogo diplomático, pelas parcerias econômicas, geopolíticas ou militares, isso não está acontecendo. Tanto é que dentro dessa perspectiva, China e Rússia têm avançado com bastante velocidade nas parcerias, que já são históricas, alguém bem comentou esses tempos aí atrás, que tanto a China quanto a Rússia participaram de uma maneira ou de outra, historicamente, em processos de independência no continente africano. Então isso também tem um saldo histórico de maior confiança nesses países do que no atlanticismo, que tem uma história neocolonial fortemente pesada, de exploração, assassinato de pessoas no continente africano. Então existe um aprendizado histórico aí também. Trago mais uma reflexão. 95% do aumento da violência está na faixa Somália-Sahel. Pesquisem aí, Sahel com H, tá? S-A-H-E-L, Sahel. Pesquisa aí, Sahel mapa, e tu vai ver de que países eu estou falando. Daí tu vai ver que se tu conectar com a Somália, isso forma uma faixa. Então é o seguinte, 95% do aumento da violência se dá na faixa Somália-Sahel e está ligado a grupos jihadistas que estão em conflito com forças contra-terroristas norte-americanas, que mais têm estimulado o crescimento do terrorismo do que propriamente têm combatido o terrorismo. E isso é uma jogada, que é aquela que eu tenho dito. Eu crio o problema e apareço com a solução. Eu fomento o jihadismo, seja diretamente, sim, armando esses grupos, tanto é que já discuti aqui no canal a gênese do terrorismo na Síria, ela tem as digitais dos Estados Unidos, a ponto de ter uma troca de e-mails, que foi que eu discuti nesse vídeo há um tempinho atrás, que tinha um personagem da política norte-americana durante o governo Obama que dizia, não, a Al-Qaeda está do nosso lado, a Al-Qaeda está atuando por nós e a partir da Al-Qaeda a gente pode desenvolver algumas operações. Então, isso foi vazado pelo Wikileaks. Então é importante, agora não me recordo quem é exatamente o personagem, até se quiserem voltem aí e coloquem terrorismo Síria, Estados Unidos, que vocês vão encontrar o vídeo aí no canal. Então tem essa questão. Ou financia diretamente ou trata de maneira violenta movimentos sociais, étnicos, políticos, religiosos e faz com que as pessoas fiquem mais irritadas e o jihadismo consiga recrutar ainda mais gente. Eu gero a bagunça se estabelece e eu apareço com tropas para ocupar militarmente o país. Eu crio o problema e apareço com a solução. É um método que os Estados Unidos costumam utilizar extensamente no Oriente Médio e também estão utilizando no continente africano. Agora eu trago no finalzinho aqui o momento pulga atrás da orelha, né, que é vou levantar uma hipótese aqui. Lembremos que o norte da África foi alvo de primaveras. Lembram da Primavera Árabe? O norte da África foi alvo de primaveras norte-americanas, sim, foram norte-americanas, amplamente estimuladas pelas redes sociais, que desmontaram vários governos. A gente teve o caso da Líbia, que foi um caso que derrubou o governante naquele momento, que era o Muammar Gaddafi, que era um cara que tinha um posicionamento anti-Estados Unidos à flor da pele, ele foi derrubado. Era um governo que tinha uma estabilidade política, econômica, tinha uma certa condição para as pessoas viverem. Depois disso, a Líbia virou um completo caos. Teve o caso da Tunísia, que teve uma primavera, parecia que ia ser alguma coisa, a coisa se perdeu e agora a Tunísia vive vários problemas. E teve o caso do Egito, estou citando esses 3 casos aí no norte da África. Então me parece assim, ali pela casa dos anos 2010, ali pela vizinhança de 2010, operações no norte da África. Ali por volta de 2020, operações numa segunda faixa um pouco mais abaixo do norte, pegando o Sahel e a Somália. Será que a coisa está vindo por faixas? Até porque assim,
Algo fundamental para a consolidação de grupos jihadistas foram as primaveras árabes. As primaveras árabes aconteceram, derrubaram governos que mantinham uma certa estabilidade e, a partir do caos dessa bagunça, grupos jihadistas cresceram e puderam tomar conta. Não estou falando do caso da Somália. O caso da Somália é uma bagunça há bastante tempo. A gente tem aí décadas que a Somália vive vários problemas. Mas vamos prestar atenção nisso. Na casa dos 2010, primaveras árabes que atingiram o norte da África, aí a gente passa 10 anos, estamos vivendo um contexto de elevação da violência um pouco mais para baixo, ali no Sahel e na Somália, e vamos observando como é que essa coisa vai se processando. Dito isso, não estou dizendo que os norte-americanos criaram o terrorismo ali, estou dizendo que eles estão estimulando e que está havendo um crescimento acentuado disso, e é preciso observar com algum cuidado. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, que permite o apoio via boleto ou cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. Ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail. E eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que quiser, com o valor que puder, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Agradeço a todos que ajudam e mantêm esse trabalho diário funcionando, se não fossem vocês não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Vou parando por aqui e tchau para vocês.